Olá, professor. É, Tudo bom? Espero que o senhor esteja bem. Hoje nós iremos apresentar nosso trabalho, né? Nosso seminário de histologia e embriologia. E tem como tema, né? Organogênese, mais especificamente a embriologia dos sistemas nervosos, digestório e geniturinário. A nossa equipe é formada por Marco Amaral, Evelyn Pimentel, Jerusa Dantas, Gustavo Prades, Gisele Castro, Urivanda Maciel, José Maria, Iana Almeida e Wilton Marinho. Bom, para início das apresentações, eu irei falar um pouco, né, sobre a embriologia, né, do sistema nervoso, e posteriormente nossos colegas irão dar seguimento às apresentações falando um pouco sobre os sistemas digestório e geniturinário, certo? Bom, primeiramente, né, é importante, né, lembrar que o sistema nervoso é aquele responsável, né, por captar, processar e gerar resposta, né, diante dos estímulos que recebemos do meio ambiente. No caso, os estímulos que a gente é submetido. Então, a gente tem os estímulos do meio ambiente, a gente recebe eles, interpreta e tem uma resposta, certo? Bom, o sistema nervoso ele é constituído por três partes principais, que no caso é o sistema nervoso central, que é composto basicamente por encéfalo e medula espinhal, o sistema nervoso periférico, que é composto basicamente por nervos cranianos e raquidianos, e terminações nervosas, e o sistema nervoso autônomo, né, ou automático, que é aquele responsável por reações como respiração, movimentos gástricos, né, do sistema da nossa digestão, por exemplo. Então, são funções automáticas, vamos dizer assim. Aqui eu trouxe uma imagem, né, para exemplificar basicamente os dois principais, né, que é o sistema nervoso central em laranja e o sistema nervoso periférico em azul. Bom, para início de conversa, né, vamos à origem do sistema nervoso, né? Como se deu, né, a origem do sistema nervoso? Então a gente vai voltar lá para o início, né, do desenvolvimento humano, lá mais especificamente na segunda semana, né, onde a gente tem a formação, né, do disco, do chamado disco bilaminar, né, ou seja, a formação de duas camadas de células, que são o epiblasto, né, e o hipoblasto, e que darão origem, né, a partir de um evento importante, né, que ocorre lá na terceira semana, que é a gastrulação. E esse evento dará origem a três folhetos embrionários, que são chamados, né, ectoderma, mesoderma e endoderma. Bom, na segunda semana, na semana seguinte, nós temos o desenvolvimento embrionário. Nós teremos a organogênese, que é a formação basicamente de todos os tecidos e órgãos do corpo humano. Então, cada folheto desse dará origem a órgãos de determinado sistema, certo? E quando nós falamos no sistema nervoso, nos interessa o estudo do ectoderma, já que é esse folheto embrionário, né, que vai dar origem a todo, né, o sistema nervoso, certo? Então, vamos lembrar, o sistema nervoso ele surge a partir do ectoderma, ou seja, do folheto mais externo embrionário, certo? Como vocês vão ver na imagem que eu vou mostrar agora. Então, pessoal, aqui ó, a gente tem, né, na parte superior em azul o ectoderma. Essa parte vermelha aqui, né, é o mesoderma e a amarela aqui é o endoderma, certo? Como foi falado, né, o sistema nervoso ele vai surgir a partir desse, ó, dessa camada aqui, ó, azul. Então, vai ser a partir daqui que vai surgir o sistema nervoso.
Então aqui nessa imagem a gente já pode ver a formação da placa neural e do sulco neural, que são eventos, né, iniciais para a formação do tubo neural, que dará origem ao sistema nervoso. Essas alterações aqui, formação da placa, né, ela ocorre induzida principalmente por uma estrutura que anteriormente foi desenvolvida, que é a notocorda, e também dos somitos, né, que se desenvolveu aqui na região do mesoderma paraxial. Aqui nessa imagem, né, vocês podem ver uma ordem cronológica, né, cronológica. Aqui nessa parte inicial, nesse ponto, vocês podem ver a formação da placa neural, certo? Que está representada aqui pela região azul, né, um azul mais escuro. E essa placa que inicialmente está mais retinha, né, ela começa a se invaginar, formar um sulco, né? E à medida que esse sulco vai aumentando, a gente vai ter as elevações, né, dessas estruturas mais periféricas, formando as pregas, né, que a gente chama, né, de pregas neurais. Então a gente pode ver aqui nessa imagem 3, né, a formação das pregas, né, que vão se aproximando aqui nessa região superior até se fundir, né, mas antes dela se fundir, nós temos essa região aqui, ó, mais verdinha, né? Nós temos o que chamamos de... Essa população de células aqui é chamada de crista neural, né? Então, quando houver essa fusão aqui, ela vai se soltar, né? Então, afinal, nós temos uma formação, né, de um tubo a partir da união dessas pregas, né, que é o tubo neural, e nós temos a formação das chamadas cristas neurais, que são células que se desprenderam nesse processo de fusão, né, do tubo neural. Então, a partir, né, da formação do tubo neural e da crista neural, nós vamos ter o desenvolvimento de todo o sistema nervoso, certo? Então, resumidamente, o tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso central e as cristas ao sistema nervoso periférico. Basicamente é isso. Todo esse processo chamamos de neurulação. Nessa imagem aqui, vocês observem em corte transversal, né? Aqui, ó, nessa imagem aqui, certo? Então, vamos ver aqui. Nessa imagem aqui, vocês, que ainda na terceira semana, vocês podem observar, né, a formação, né, como eu falei anteriormente, a formação do tubo neural e das cristas. O tubo neural ele vai dar origem, né, como eu falei, ele vai dar origem à estrutura do sistema nervoso central e encéfalo, né, e medula, né, no sistema nervoso central. E a crista neurais, a estrutura vai dar origem às estruturas do sistema nervoso periféricos, certo? Bom, iniciamos até então falando do sistema de desenvolvimento do tubo neural, né? Bom, quando esse tubo ele se fecha completamente aqui, ó, com esse corte aqui vocês podem ver na região cefálica, né, que é mais proeminente, vocês vão ver a formação de vesículas, que nós chamamos de vesículas encefálicas primárias, né, que são essas aqui, ó, prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. O prosencéfalo, nessa região, ele vai dar origem ao cérebro anterior, né? Especificamente ao telencéfalo e o dilencéfalo. O mesencéfalo, ele não vai se dividir. Então, aqui, como eu falei, nessa formação dessas vesículas primárias, aqui, ó, no embrião, nessa imagem aqui,
no embrião, elas começam a estrutura, né, do tubo neural, elas começam a ter curvaturas, né? Principalmente a curvatura encefálica, aqui 1, e a curvatura cervical, né, em 2. Então, essas vesículas primárias, que inicialmente são 3, né, como eu falei anteriormente, elas vão se dividir, subdividir e vão formar as vesículas encefálicas secundárias. Então, o prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo de encéfalo, e o mesencéfalo ele não vai se dividir, né, como eu falei anteriormente, e o rombicéfalo que vai dar origem ao metencéfalo e ao mielencéfalo. E essa região aqui que sobra, né, do tubo, vai dar origem à medula espinhal. Voltando aqui na formação do tubo neural, né? O tubo neural ele vai dar origem, né, como eu falei anteriormente, ao sistema nervoso central. Se a gente fizer um corte nesse tubo, o que é que a gente vai encontrar? As principais características, né, das células, né, que a gente vai encontrar nesse tubo, a gente vai encontrar basicamente um suco limitante, uma lâmina uma lâmina de célula que a gente chama de lâmina alar, uma lâmina basal, uma lâmina do assoalho e uma lâmina do teto. Nessa lâmina lá, a gente vai encontrar, né, nesse local, a gente vai encontrar formação, né, a origem de neurônios sensitivos. Já essa lâmina basal ela vai dar origem principalmente a neurônios motores. Essa lâmina do assoalho ela vai dar origem ao sulco mediano, e a lâmina do teto ela vai dar origem às células do epêndima, né? Assim, numa visão desse corte transversal, a gente vai poder, né, visualizar aqui nessa imagem, nessa parte posterior, a gente tem as lâminas alar, né, duas de cada lado. Nessa região anterior, temos né, as lâminas basais, uma de cada lado. Essa aqui vai ser a chamada lâmina do assoalho, aqui é a lâmina do teto e o suco limitante, né? E nessa região central aqui tem a chamada luz do tubo, né? Aqui voltando, quando a gente fala um pouco dessa região específica, né, do sistema nervoso central, que é a medula espinhal, é importante lembrar, né, que a medula espinhal, como eu falei anteriormente, assim como todo o sistema nervoso central, ela se origina do tubo neural, certo? E ela está localizada nessa região aqui, ó, do tubo em amarelo, como foi falado. Em um corte, se a gente pegar um corte aqui, né, e olhar num microscópio, cortar essa região e olhar no microscópio, a gente vai ver que existe uma população de células, que são chamadas de células neuroepiteliais. E essas células elas têm um grande potencial para se desenvolver nas células desse sistema nervoso, né, do sistema nervoso central. Então, a gente pode ver nessa região, próximo ao canal aqui, né, do tubo, uma zona ventricular, né, e próximo aqui à região externa, uma zona marginal. E nessa região do meio aqui, a gente pode chamar de zona intermedial. Dá de perceber, né, que essas células elas estão representando, né, elas representam, né, tem uma representação de uma intensa atividade mitótica, e elas vão se diferenciar, né, a partir dessa movimentação da zona ventricular até a zona marginal. Então, a partir dessa imagem aqui, a gente pode perceber que o tubo neural, conforme a multiplicação, né, da célula, ele vai se alargando.
Então, ou seja, ele vai ficando mais espesso. Então, esse canal do tubo aqui, ele vai ficando menor conforme ela vai se alargando. Conforme essas células vão se diferenciando, elas vão ter também a formação da lâmina da placa basal, né, que foi falado anteriormente, que vai dar origem aos neurônios motores na região anterior, né, da medula, e na região posterior das placas alares, né, ou lâminas alares, que vão dar origem aos neurônios sensitivos. Nessa imagem aqui, ela é muito bacana, que a gente percebe, né, uma evolução aqui uma, uma imagem, né, que representa uma evolução, né, da medula, né? Então aqui já temos, né, as raízes, né, dorsais da medula e, e como eu falei anteriormente, né, na região anterior, os neurônios motores. Esse canal aqui ele vai ficando menor quanto mais essas células vão se multiplicando, ela vai ficando menor. Nessa imagem aqui são os neurônios, né? Então a gente vai ter os neurônios nas células neuroepiteliais, que vão dar origem aos neuroblastos, né? Que é bipolar, ou seja, tem dois polos, e depois eles se transformam em neuroblastos multipolar até se tornar um neurônio em si. Essas células neuroepiteliais, elas podem dar origem ao glioblasto, que são precursores, né, da oligodendrotólenos. Então, aqui a gente tem as células ependimares, que revertem o sistema nervoso central, as cavidades, né, do sistema nervoso central, e temos essas células aqui que vão ser originárias de células mesenquimais. Olá, boa tarde, eu sou o aluno Amaral Júnior e vou falar do sistema, da embriologia do sistema digestório. Em três partes, que é o intestino anterior, médio e posterior. E eu vou falar especificamente aqui do intestino anterior e os seus órgãos. Só colocar aqui, tá? O aparelho digestório é o mesmo trato digestivo, né? Só muda as palavras, mas é a mesma coisa. Ele vem da boca ao ânus com todas as suas glândulas associadas e órgão. E ele se forma durante a quarta semana. Inicialmente ele vai ser fechado na sua extremidade cranial pela membrana orofaringe e na sua extremidade caudal pela membrana cloacal. Aqui nós podemos ver a membrana orofaringe bem aqui na primeira foto A, e na segunda foto aqui, a imagem B, nós podemos ver a membrana cloacal. E aqui na imagem C, a prega caudal, o intestino anterior e o intestino posterior. E aqui a prega cefálica. O intestino anterior ele vai ter, né, as seguintes estruturas, que é aqui as principais, que é o duodeno, o esôfago, o estômago, o fígado, o aparelho biliar e o pâncreas. Todos esses são derivados do intestino anterior, com exceção aqui que eu coloquei, que é a faringe, do trato respiratório, tá? Bom, o esôfago, inicialmente ele é curto. Aí ele vai se alongando e devido ao seu crescimento e à relocação do coração e dos pulmões, tá? Inicialmente o esôfago ele vai ser curto, mas ele vai se alongar, né? Devido ao crescimento dos pulmões e do coração. Ele vai se desenvolver, né, imediatamente caudal à faringe, ou seja, nós temos aqui a faringe, ele vai se desenvolver aqui para baixo. E está aqui o esôfago, tá? Aqui na imagem C.
Aqui nessa imagem também podemos ver os brotos pulmonares, a traqueia, e o que vai fazer, né, a separação da traqueia e o esôfago é esse cara bem aqui, o septo traqueoesofágico. E lá por volta da 7ª semana ele vai atingir o seu comprimento final. O epitélio e suas glândulas eles vão derivar todos do endoderma, tá? Aqui nós temos o desenvolvimento do estômago, que durante, na metade da 4ª semana vai ocorrer uma ligeira dilatação, que aqui na imagem B nós podemos ver, já que ela já está acontecendo na rotação do estômago, que logo em seguida ele vai se realocar, vai ter sua posição, né, permanente, assim pode-se dizer. Aqui é essa dilatação que vai acontecer, e no início ele vai aparecer como só um alargamento fusiforme, né, da porção caudal do intestino anterior, e ele está orientado pelo um plano mediano, tá? Que é aqui, ó. E durante as próximas 2 semanas ele cresce mais rapidamente do que a parte dorsal, vai crescer mais rapidamente que a face ventral. Ou seja, essa parte aqui vai crescer mais rápido que essa. E isso demarca a sua curvatura maior. Curvatura menor, curvatura maior, que dá de ver que já aconteceu aqui a rotação. E logo em seguida, né, aqui nós estamos vendo aqui nessa foto, tem com a progressão, né, do desenvolvimento do estômago, o estômago começa a girar. Ele vai girar da esquerda para a direita, tá? E consequentemente ele vai se mover para ter o seu posicionamento original, que aqui nós podemos ver aqui embaixo na figura B, tá? A figura 3B. E após essas mudanças de posição, o estômago ele vai assumir a sua posição final, com o eixo indo da porção esquerda superior para a direita inferior. E aqui o estômago desenvolvido, o esôfago, a curvatura menor e a curvatura maior. Nós temos aqui o mesentério. Bom, o que vão ser os mesentérios? Ele vai ser um tipo de... ele que vai dar a sustentação, né, a esses órgãos aqui. Então o estômago ele fica suspenso, né, na parede dorsal da cavidade abdominal por um mesentério dorsal. O mesentério dorsal também contém o baço e a artéria celíaca. A artéria celíaca também ela é referida como tronco celíaco ou eixo celíaco, que é uma artéria curta e larga, da qual vão sair 3 artérias responsáveis pela vascularização de grande parte dos órgãos abdominais: fígado, duodeno, estômago, baço e o pâncreas. Tá? Então aqui nós temos o mesentério, que ele tem uma função de sustentação, né, a esses órgãos. Basicamente é isso. E nós vamos ter aqui o desenvolvimento do duodeno, que na 4ª semana ele começa a se desenvolver a partir da porção caudal do intestino anterior, e ele vai crescendo, ele vai tendo uma alça, que é essa aqui, ó, em forma de C, junto com o jejum e o intestino delgado. Tudo não está aqui, tá? Ele vai ser um tubo oco que liga, né, o estômago e o jejum, que é onde vai ocorrer a maior parte do processo digestivo. Deixa eu ver se tem aqui nessa imagem. Não tem. Não estou achando aqui para mostrar para vocês com o nome.
e dorsal. Bom, após a 13ª semana, a bile é lançada no duodeno pelo ducto biliar, tendo uma cor escura. Nós temos aqui a vesícula biliar, o ducto cístico, o duodeno, nós mostramos na imagem anterior, o ducto pancreático, tá? O fígado aqui, a parte cefálica, ou seja, para cima, né? Assim. Olha só o desenvolvimento do pâncreas. O pâncreas, o boto pancreático ventral, ele vai sofrer uma rotação que lá com 42 dias eles estão unificados, né? E aqui o ducto principal pancreático, tá? Aqui é o divertículo cístico, o ducto cístico, que é a vesícula biliar, e o ducto hepático. Aqui provavelmente são os brotos hepáticos, né, que vai dar origem ao fígado. E ele vai se desenvolver entre as camadas do mesentério. Ele origina-se dos brotos de células, dos brotos pancreáticos, de células endodérmicas, dorsal e ventral. Ele forma e produz a secreção de insulina, que começa no início do período fetal, já com 10 semanas. E quando o duodeno gira para a direita, ele assume a sua forma de C, tá? E o boto pancreático ventral é deslocado com o ducto biliar e se funde com o broto pancreático, que é isso aqui, ó. Tá? Aqui ele está girando e aqui ele vai se fundir já lá com 42 dias. Vai ser feto, o baço vai ser lobulado. E aqui nós podemos ver como se fosse aqui, ó, resquícios, né, dessa divisão, tá? E aqui a imagem fala margem superior, extremidade inferior, extremidade posterior e inferior aqui, ó. Intestino médio. Os derivados do intestino médio são o intestino delgado, incluindo o duodeno distal, a abertura do ducto biliar, o seco, o apêndice, o colo ascendente e a metade direita, ou 2/3 do colo transverso. Cada um desses derivados é suprido pela artéria mesentérica superior. O intestino médio se alonga e forma uma alça em forma de U ventral, que se projeta dentro da região proximal do cordão umbilical. A alça do intestino, uma herniação umbilical fisiológica, ocorre no início da 6ª semana. A região cranial cresce rapidamente e forma alças no intestino delgado. A região caudal sofre pouquíssimas alterações, exceto pelo desenvolvimento do broto secal, do primórdio do seco e do apêndice. Enquanto se encontra no cordão umbilical, a alça do intestino médio gira 90 graus no sentido anti-horário em torno do eixo da artéria mesentérica superior. Essa rotação traz a região cranial, o intestino delgado, da alça do intestino médio para a direita e a região caudal, intestino grosso, para a esquerda. Durante a rotação, a região cranial se alonga e forma as alças intestinais, que são os primórdios do juejuno e do lídio. Durante a 10ª semana, os intestinos retornam ao abdômen, que é a redução da hérnia do intestino médio. O intestino delgado, formado a partir da região cranial, retorna primeiro, passando posteriormente a artéria mesentérica superior e ocupa a parte central do abdômen. À medida que o intestino grosso retorna, sofre uma rotação de 180 graus no sentido anti-horário adicional,
posteriormente passa a ocupar o lado direito do abdômen. E aqui temos a alça e a parte da alça cranial e a caudal. E aqui a artéria mesentérica superior. Essas alças estão crescendo muito rápido e a cavidade abdominal não está acompanhando esse crescimento. Ela está crescendo mais lentamente. E a gente tem um outro problema aqui. Ao mesmo tempo que essas alças estão crescendo, estão se alongando, crescendo rapidamente, o fígado também está crescendo muito rápido. E além disso, nessa parte aqui mais posterior, vamos ter a formação dos rins, que são formados a partir de 2 vesículas provisórias e uma definitiva, resultando em um pequeno espaço para o desenvolvimento de todas essas estruturas. Então, durante o desenvolvimento dessa alça intestinal, ela vai sair da cavidade abdominal e vai crescer e proliferar em direção ao cordão umbilical. E é ela que cresce e sai porque a alça do intestino médio, ela está presa só pelo mesentério dorsal. Ela não está presa pelo mesentério ventral, assim como aqui, ó, a parte do intestino anterior. E com isso, ela consegue crescer em direção ao cordão umbilical, cresce em direção ao cordão umbilical, e esse processo de crescimento em direção ao cordão umbilical, que é a herniação umbilical fisiológica. E ela é justamente uma herniação fisiológica porque elas vão e retornam à cavidade abdominal. As alças, a alça e a artéria mesentérica superior indo em direção ao cordão umbilical, já fazendo o movimento de rotação, dando origem a todo o sistema digestório. E a partir da 10ª semana retornam e terminam a rotação. Seco e o apêndice. O primórdio do seco e do apêndice, o broto secal, o divertículo, ele surge na 6ª semana como uma protuberância na borda da região caudal da alça do intestino médio. Inicialmente, o apêndice é um pequeno divertículo do seco. Aumenta de comprimento rapidamente, de modo que, ao nascimento, é um tubo relativamente longo que se origina da extremidade distal do seco. Aqui, ó, a alça caudal, e a partir desse broto secal aqui é que vai ser formado o seco. A partir da 6ª semana ele começa a ser formado. E nele nós temos o divertículo. E desse divertículo que vai dar origem ao apêndice. O apêndice inicialmente ele é pequeno, mas ele cresce rapidamente também em comprimento. E o seco, aqui como a gente pode ver, ele tem suas paredes bem retas, assim. Mas ao nascimento ele começa a formar paredes desiguais. E o apêndice ele se organiza por trás do seco. Ele se aloca por trás do seco. Os derivados do intestino posterior são
o terço esquerdo da metade do colo transverso, o colo descendente e o colo sigmoide, o reto e a parte superior do canal anal, o epitélio da bexiga urinária e a maior parte da uretra. Todos os derivados do intestino posterior são supridos pela artéria mesentérica inferior. A cloaca, ela é a parte terminal expandida do intestino posterior. Antes da divisão em reto, bexiga e primórdio genital, a cloaca é uma câmara revestida por endoderme, que está em contato com a ectoderme superficial na membrana cloacal. Essa membrana é composta pela endoderme da cloaca e pela ectoderme da fossa anal. A porção final do intestino superior ela é dilatada. E essa porção final, que é dilatada, é chamada de cloaca. Só que ela vai desaparecer. Porque ela vai sofrer uma septação. E ela vai ser dividida em duas porções por um septo mesodérmico chamado de septo uroretal. A cloaca é dividida nas partes dorsal e ventral pelo mesênquima, ou septo uroretal, que se desenvolve no ângulo entre o alantoide e o intestino posterior. À medida que o septo cresce em direção à membrana cloacal, ele desenvolve extensões que produzem invaginações nas paredes laterais da cloaca. Essas pregas crescem em uma direção a outra e se fusionam, formando uma divisão em três partes da cloaca: o reto, a região cranial do canal anal e o seio urogenital. As proliferações mesenquimais produzem elevações na ectoderme superficial ao redor do tampão epitelial anal. A recanalização do canal anorretal ocorre pela morte celular por apoptose do tampão epitelial anal, que forma a fossa anal na 8ª semana do desenvolvimento. Os 2/3 superiores do canal anal adulto são derivados do intestino posterior. O terço inferior se desenvolve a partir da fossa anal. A junção do epitélio derivado da ectoderme da fossa anal e da endoderme do intestino posterior é indicada por uma linha pectinada irregular, localizada no limite inferior das válvulas anais. Aproximadamente 2 centímetros acima do ânus, encontra-se a linha anocutânea, linha branca. É aproximadamente aqui que a composição do epitélio anal muda de células colunares para células escamosas estratificadas. No ânus, o epitélio é queratinizado e contínuo, com a pele ao redor. Por causa de sua origem no intestino posterior, os 2/3 superiores do canal anal são supridos principalmente pela artéria retal superior, a continuação da artéria mesentérica inferior, a artéria do intestino posterior. E por causa de sua origem na fossa anal, o terço inferior do canal anal é suprido principalmente pelas artérias retais inferiores, ramos da artéria pudenda interna. A porção superior vai ser revestida por epitélio cilíndrico simples e derivado do endoderma do intestino posterior, e a porção inferior vai ser revestida por epitélio pavimentoso estratificado derivado do ectoderma.
O que vai separar essas duas é a linha pectínea. Linha pectínea.